Pessoal, nessa videoaula eu vou estar revisando tudo o que a gente fez na aula passada. A gente começou a partir desse listando, né? A gente só tinha apenas o select, que estava listando do banco de dados e mostrando aqui no prompt. Então veja que no momento aqui o meu não está funcionando. Ele vai dar algum erro aí. Ó, não foi possível conectar ao SGBD. Isso é um erro comum. Verifique se o SGBD, ou Sistema Gerenciador do Banco de Dados, né, está parado. Se tiver, dê Start no serviço, ou talvez o usuário e a senha ou o nome da base de dados estão corretos. Então, nesse caso, você vai analisar uma série de coisinhas, né? Usuário, a senha, o nome da base de dados, vai verificar se o servidor MySQL está iniciado. No meu caso, eu não vou nem testar porque está iniciado o serviço MySQL. Então eu sei aqui que na classe conexão MySQL, o nome da minha base de dados está essa aqui, ó, locador LMADB, usuário root, sem senha. Só que no meu caso aqui eu nem criei a base de dados ainda. Eu deletei a base de dados para fazer do zero, para quem ainda não lembra como é que como é que cria a base de dados no Workbench de forma gráfica, né? Sem ser através do comando. Então vou abrir aqui o Workbench, vou criar minha base de dados, botão direito nessa partezinha de esquemas. Ó. A gente sabe que pode ser feito através de comando, mas como nessa disciplina eu não exijo isso de vocês, essa parte de banco de dados, então dessa forma eu ensino a fazer de forma mais rápida, né, da forma gráfica. Create Schema, vou dar o nome aqui da base de dados ou do esquema, né, como ele chama. No caso, o meu exemplo que eu estou trabalhando com vocês durante a aula é de uma biblioteca. Então vou colocar aqui biblioteca underline db. Lembrando que o banco de dados você ou faz tudo minúsculo ou tudo maiúsculo, nunca camel case. Então aplicar, e se fizer não tem problema, mas não é de costume. Aqui seria o comando que a gente daria, né? É esse comando que a ferramenta vai executar lá no servidor MySQL, porque a ferramenta apenas liga, né, os comandos que você dá nela ao banco de dados. Mas a ferramenta não é o banco de dados. Aplicar. Ele executou com sucesso o script SQL. Vou fechar. Fecha essa aba, pode descartar, né, porque já não serve mais. E ele criou aqui biblioteca DB. Vou criar uma tabela. Só expandir aqui na lateral. Create table. O nome da tabela. Vou dar o nome de endereço, que foi a tabela ou a classe que a gente está trabalhando como exemplo, a princípio, né? Nome das colunas. Eu costumo colocar o nome da tabela seguido do nome da coluna. Então, e colocar um padrão aí de quantidade de caracteres de no máximo 5. Tipo, endereço tem mais de 5, eu só coloco o ender, são 5 caracteres, e D. Isso é apenas uma organização, né? Mas pode ser o nome que você quiser. Marca a chave primária para o ID, not null e auto-incremente, para ele gerar automaticamente o ID. Então, sempre que você for inserir um endereço, você não passa o ID. Se você passar, não tem problema, mas aí corre o risco de já existir aquele ID que você passou e dar um conflito e o banco não aceitar esse cadastro. Então, de preferência, nunca passa o ID durante um cadastro. Então aqui vai ser endereço rua, né? Deixa eu ir lá na classe de endereço para ver quais são os atributos. Rua, número, bairro, cidade, estado. Então, rua, ender, número, ender, cidade.
estado e bairro, né? Não precisa ser na mesma ordem que está a classe, mas é interessante seguir para não esquecer. Que quando você não segue uma sequência, você acaba esquecendo. Rua, número, cidade, estado e bairro. Rua, números, bairro, cidade e estado. Ok, eu não vou marcar os outros como not null para facilitar os nossos testes. Não precisar estar passando todos os valores todas as vezes. A gente está na fase de testes ainda, né? Então todos são varchar, ou seja, string. Se quando for double, é só escolher aqui o tipo double. Quando for date, tipo date. Se for date e você quiser que seja tempo também, né? Coloca date time. Quando for boolean, eu acredito que tem um tipo boolean aqui específico. Deixa eu ver. Eu acho que o Workbench dá o tipo boolean, aqui dá o tipo boolean. Mas na verdade, o tipo mesmo é o tinyInt, esse aqui, ó, tinyInt. Quando for boolean, né? Ou seja, o banco de dados ele não armazena um valor true e false, como texto. Ele armazena 0 e 1, 0 para falso e 1 para verdadeiro. Ou seja, 0 e 1 são inteiros, só que é um inteiro com apenas um caractere. Por isso que o nome tinyInt. Ou seja, pequeno inteiro, né? Pequeno int. Então nesse caso aqui é varchar mesmo, mas eu estou falando só para quando for fazer outras classes, outras tabelas e tiver esses tipos, você saber como usar. Aplicar. Aqui seria o código, né, que ele iria gerar, que a gente faria na mão. Aplicar. Fechar. Descarta essa abazinha. Se errou alguma coluna, você tem a opção de vir na tabela aqui, endereço ou em qualquer outra tabela, e na opção Alter Table. E aí você fazer os ajustes necessários e clicar em aplicar novamente. Deixa eu dar uma olhada aqui mais uma vez. Eu pensei que tinha esquecido do auto-incremento, mas eu marquei. Ok, vou dar um select aqui nessa tabela. Se eu quiser, eu posso digitar o select aqui, sem ir com o botão direito e clicar em select. Mas, por praticidade, eu vou fazer isso. Pronto. O nome da base não precisa colocar antes da tabela. Mas, quando você não aponta aqui que você está usando essa base, aí sim é obrigatório colocar. Então, ó, se eu não coloco e não aponto aqui que a base que eu estou usando é essa, ele vai dar um erro. Deu um erro aqui embaixo. Então, para eu não precisar especificar a base, eu tenho que dar 2 cliques aqui no esquema. Viu que ele ficou negrito? Então agora sim, se eu der clicar no raiozinho para executar o SQL, agora sim ele trouxe os dados. No caso aqui não tem nenhum dado, né? E aí eu vou preencher alguns. Colocar aqui Barcelona, cidade Pariconha, estado Alagoas e o bairro. Pronto, aplicar. Esse seria o comando. Veja qual é o comando de inserir. Para você que nunca viu como é o comando inserir. Deixa eu dar aumentar aqui. Então veja, ele é bem simples de entender. Insira, insert, né? Dentro ou né? Na tabela endereço que está na base biblioteca. Então isso aqui você pode tirar, porque a gente tem certeza que a base que está em uso é essa que está clicada aqui, biblioteca DB. Essas classes elas não precisam. Você pode estar tirando, é opcional. Mas ó, veja, você separa com vírgula cada coluna que você vai passar o valor e logo em seguida você tem aqui os valores das respectivas colunas.
Então, se a primeira coluna aqui que você quer passar o valor, veja que a gente não está passando o ID, né? Que o ID vai ser gerado automaticamente. Então, rua, número, cidade. Quando for aqui nos valores, você tem que passar na mesma ordem. Se você passar em ordem diferente, não tem problema. E aí, ó, você passa aqui com vírgula e com aspas simples. Aqui sim, é obrigatório deixar as aspas, os respectivos valores de acordo com a ordem de coluna aqui. Esse ponto e vírgula é opcional também. Ele só é obrigatório quando você tem outra sequência de comando, né? Se tivesse outro insert aqui embaixo, aí sim você teria que separar com um delimitador, né, de ponto e vírgula. Quando for um numérico, int, double, não precisa colocar aspas simples, mas se colocar não dá problema. Mesmo sendo numérico, eu costumo deixar com as aspas. Então, aplicar. Eu vou até copiar esse insert, porque a gente vai precisar dele lá no Java quando for fazer a parte de inserir. Então ele já vai estar gerado aqui. Aplicar. Executado com sucesso. Close. E aí ele já gerou o ID aqui, ó. Com os dados. Ok, então agora eu vou lá no Java. Ou seja, já preparei minha base de dados. Criei a tabela que eu vou usar lá no Java. No caso, por enquanto, só o endereço. Preenchi essa base de dados, a gente chama de povoar, né? Povoei essa base de dados povoei essa tabela endereço com apenas um dado mesmo, apenas um registro. Aí eu vou lá no Java, vou fechar aqui. Aí agora sim, ó, eu coloco o nome da base certinho aqui, é biblioteca. Tome cuidado, porque às vezes você esquece uma letrinha aqui, já vai dar aquele erro de conexão. A senha, a minha senha aqui é 123, no caso aí no laboratório é vazio. E tome cuidado, porque se você colocar com espaço, você acha que é vazio, mas não é. Aqui é uma senha, só que a senha é o espaço. Então você tem que colocar sem nada, sem espaço, aí sim a senha é vazia. Pronto, agora eu vou lá na minha classe de teste, vou executar esse listando aqui, né, que a gente já tinha aprendido a fazer. E aí deu erro. Então vamos ver qual é o erro aqui. Não foi possível conectar o SGBD. Então, erro de conexão. Com certeza é alguma coisa na classe de conexão. Então vamos dar uma olhada novamente lá. Ah, é a senha. A minha senha, como eu disse, era 123. Pronto, agora sim, ó. Ele criou a conexão. Mostrou aqui a mensagem, né? Conexão criada com sucesso. E aí, pronto. Se ele mostrar conexão criada com sucesso, você já tem certeza que não tem nenhum problema de senha, de usuário e de base de dados. Está certinho. A não ser que esteja acessando outra base de dados e aí não mostre os dados que você espera. O que acontece muitas vezes a gente criar 2, 3, 4 bases de dados com tabela com o mesmo nome e achar que está acessando aquela que a gente quer acessar, que quer listar. Então às vezes acontece isso. Então, ó, ele trouxe aqui o que está cadastrado lá, código 1, Barcelona, número 50. Ok, é isso mesmo. Pronto. E aí a gente começou na aula passada a fazer o cadastro, né? A gente só tinha aprendido a listar. Então vamos ver a parte de cadastro. Vou colocar aqui um comentário. Veja que eu estou fazendo apenas teste, ou seja, sem organização, sem muita organização, fazendo só para ver se realmente traz os dados do banco. Só isso. Então, vou criar aqui umas variáveis com rua. Vou colocar aqui rua qualquer valor aqui só para testar mesmo, né?
número. São as 3 variáveis. Pronto. E vou fazer aqui uma variável chamada de insert SQL. Essa variável ela vai receber o comando que a gente dá lá no banco para inserir os dados. Qual é o comando que a gente viu logo há pouco? O comando insert into. Então eu já tinha copiado ele, eu vou colar aqui. A diferença é que aqui a gente está fazendo... Deixa eu só reduzir aqui. A diferença é que aqui a gente está fazendo esse comando, está executando pelo Java. Lá a gente está executando pelo Workbench. A diferença é essa. Mas é o mesmo comando, veja, insert int endereço nas colunas ender rua, ender número, ender cidade. E eu vou colocar apenas ender rua. Vou colocar todos aqui. Onde não tem os valores eu vou colocar vazio. E aqui, ó, no lugar da rua, em vez de passar o valor fixo, eu vou passar a variável. Para colocar uma variável aqui, eu tenho que concatenar, porque se eu colocar o nome da variável rua, ele vai passar o nome rua. Para passar o valor dessa variável aqui, ó, rua, que eu passei o valor, veja bem, eu estou colocando variável aqui e passando variável por questão de preferência. Eu poderia passar o valor aqui diretamente, com texto, né? Tipo assim, rua D. Só que a gente vai precisar disso mais adiante, de concatenar aqui no insert, e aí eu já estou aproveitando também isso. Então aqui, se eu quiser colocar a variável rua, aspas, mais, aspas, e aqui eu coloco a variável rua. Então o macete para concatenar é esse, ó, aspas, mais aspas. E você coloca a variável ou qualquer código aqui entre esse mais. Não esqueça de deixar o aspas simples. O número, aspas, mais, aspas. Variável número. E o outro é o bairro, né? Então o bairro ele tá aqui, ó. Aspas, mais, aspas, bairro. Os outros eu vou deixar vazio, sem passar a cidade e o estado. Se você passar vazio assim, ou poderia passar o valor null também. Poderia ser. Mas eu vou deixar vazio. Pronto. Do jeito que está aqui não vai acontecer nada, porque eu apenas estou listando quando eu executar essa classe, né? Aí eu estou preenchendo as variáveis e eu estou jogando um texto numa variável insert. Isso não vai fazer nada lá no banco, essa parte de cadastro aqui. Eu tenho que chamar o método da classe conexão para poder executar esse comando aí. Então eu vou pedir para a classe conexão MySQL atualizar. Veja, sempre que eu quiser listar, ou seja, o comando select, vai ser sempre esse método selecionar, como está sendo feito aqui em cima. Ó. Conexão MySQL.selecionar. Mas quando eu quiser, eu explico aqui, né? Usa esse método para inserir, excluir e atualizar, ou seja, comando insert, que é inserir, comando delete, deletar, e update de atualizar uma linha. Então sempre que for esses três, é o método atualizar da classe conexão MySQL. Quem é que eu vou passar para esse método atualizar?
eu vou passar uma string. Qual é a string? O comando que eu quero que execute lá no banco. No caso, eu passei esse comando para minha variável insert SQL. Eu poderia muito bem pegar esse texto do insert e jogar direto aqui no atualizar. Só que aí, para quem está aprendendo, fica mais organizado assim, né? Fica melhor de entender. Pronto, agora sim, quando eu executar essa classe, a classe conexão vai chamar o método atualizar e vai executar lá no banco esse insert. Vamos fazer o teste. Vou executar aqui. Pronto. A princípio, ele não mostrou aqui o que eu acabei de cadastrar, que foi a rua D40. Por quê? Porque primeiro ele listou, né? Ele fez essa listagem aqui. E quando ele fez essa listagem, ainda não tinha sido feito o cadastro. Depois foi que ele cadastrou. Né? Mas eu vou comentar aqui só para ele não cadastrar outro. Mas se eu executar novamente... Ó, agora ele trouxe os dois. Código 1, Rua Barcelona. E código 2, Rua D. Se eu for lá no banco de dados, executar esse select novamente, ó, ID2, Rua D, 40, onde eu não passei valor, ele deixou vazio, e o bairro Centro. Então, realmente, o nosso teste, se a classe conexão está executando realmente no banco de dados, deu certo. Então é isso. Como eu falei para vocês, aqui é apenas um teste. Está sem organização, não está aparecendo um programa, é só um teste. Se realmente o banco de dados está, ou se realmente o Java está se comunicando com o banco de dados e está executando esses comandos. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu vou ensinar a criar uma classe de cadastro mesmo, perguntando para o usuário, ó, digite o código, digite o nome, digite a rua, né? E aí, só que de forma organizada, da forma que tem que ser. Então até a próxima aula, pessoal.